Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Nossa, que desânimo. Eu falei baixo? Desculpa. Você falou... Não, minha garganta tá meio ruim. Entendi. Olá, você vai ficar de costas pra mim? Calma, deixa eu me ajeitar, né? Eu tava operando o maquinário pesado aqui. Ah, é. Hoje não tivemos live na Twitch, amores. Hoje estamos fazendo uma gravação old school aqui. Preciso dizer que estou muito feliz de poder usar esses outros microfones sem ter todo aquele reverb, todo aquele barulho. Que só vai ser pior quando a gente mudar, porque o meu escritório vai estar vazio, né? Uhum. Então vai ter mais reverb ainda, mas depois que eu fizer todo o tratamento da sala vai ficar incrível. Tem aquele negócio que você falou da parede, né? Que negócio. O negócio que põe na parede pro som não bater. Sim, os painéis, é o que eu vou colocar. Isso. Uhum. Mas, então, gente, hoje eu fui no apartamento, né? Até postei nos stories um videozinho da varanda do apartamento. Sim, eu vi, ficou bem legal. Pra vocês verem que eu não estava mentindo quando eu falei que eu gostei muito da vista do apartamento. Porque hoje fomos telar pros gatos. Então agora está... Olha só, o Carbonara tá até se manifestando. Que agora está 100% seguro para os gatos irem para lá, se eles quiserem conhecer o apartamento. Você quer ir lá conhecer, Pestolino? Mas eles só vão na mudança, né? Sim, né, amor? Eu tô brincando. Estou apenas fazendo humor. Mas, nossa, gente, eu fiquei muito chocado, porque o moço da tela, ele, assim, vamos lá. Primeiro conta a história da conversa no WhatsApp. Exato. Tava conversando no WhatsApp com a moça, e aí eu já tinha avisado pra ela quando eu fechei. Mas ontem eu avisei de novo pra ela, pra reforçar, falando, eu estou me mudando pra casa nova, então não tem absolutamente nada lá. Não tinha nem cadeira. Eu levei um banquinho hoje, pra vocês terem uma ideia. Mas, assim, não tinha absolutamente nada. Então eu falei pra ela, o moço que vier, né, ele tem que trazer uma escada ou uma escadinha pequena. Enfim, ele tem que trazer alguma coisa, porque a varanda tem ali seus 2,70 de altura, quase 3. Ô, Carbonara! Seus quase 3 de altura. Então não dava pra ele poder, tipo, ir com a mão só, com o braço, né, pra poder colocar a rede na varanda, no teto da varanda. E ela falou, não precisa de escada. Porque o técnico tem 1,80 m, mas o braço, ele alcança. Falei, gente... Porque assim, o que eu imaginei, né? Esse homem ia subir no murinho da varanda do apartamento no 10º andar e ia cair lá de cima. Porque ele não ia ter base nenhuma, ele não estava usando cinto de segurança. E mesmo se ele usasse aqueles cintos de... Ia aprender aonde? Ia aprender onde? Do vidro da sacada? Ia cair ele e o vidro. Em cima dele, ia ser pior ainda. Então, tipo... E assim, eu tava muito nervoso de ver o que ia acontecer. Então, assim, eu nem fiquei no apartamento. Eu tinha uma reunião na hora, eu desci e fiquei lá embaixo, nem olhei pra cima. Pra não ver ele lá pendurado. Mas ele colocou. Eu acho que ele usou o puff que eu levei. Porque tava pisado, alguma coisa assim? Não, do tipo... Sabe quando tem uma poeirinha, assim? Uhum. Tipo, como se ele tivesse pisado em cima do puff e depois batido a mão pra tirar a poeira do sapato, sabe? Sei. Então eu acho que ele usou o puff. Mas assim, eu fiquei bem tenso com a possibilidade. Porque eu acho, assim, na verdade, eu fiquei impressionado com a técnica dele. Porque, assim, primeiro ele sai pelo apartamento inteiro furando tudo. Ele fura todas as janelas de uma vez só. E aí depois ele vai colocando as telas janela por janela e tal. Então, assim, pensando que ele furou na varanda, na parte de cima, ela tá furada... Como é que eu vou explicar isso? Mas pro lado de dentro do nosso apartamento, não pro lado de fora do prédio. Sim, claro. Então, realmente, só ele estender o braço com a furadeira, ele consegue realmente furar. Mas não fiquei lá pra assistir o que ia acontecer.
Eu tava bem nervoso com a situação, inclusive, mas deu tudo certo. Mas eu achei que até que demorou, comparado com quando a gente telou aqui. Mas é que aqui eram basicamente o quê? 4 janelas, né? 4 janelas, é verdade. Então, lá foram 3 janelas grandes, mais 2 pequenas, mais uma varanda. É verdade, Então, faz demorou sentido. bastante. Ele furou rápido, tipo, em 30 minutos ele chegou e furou tudo. Só que colocar as telas mesmo... E como eu falei pra ele que era... Porque ele perguntou, né, se era pra gato ou se era pra criança. E aí eu falei que é pra gato. Ele falou, então eu tenho que apertar bastante pra não dar espaço pra rede um pouco pra frente. Uhum. Porque se for criança, tipo, ele também aperta, obviamente, mas ela não precisa ficar, tipo, milimetricamente grudada na parede, né? Gato precisa, porque gato passa em qualquer buraco. Então... Mas assim, ficou muito bem colocada. Parabéns pro moço, inclusive. Ai, que bom. E o melhor é que nem foi tão mais caro do que foi aqui, né? E foram mais janelas. Não, foi tipo R$100 mais caro, mas foi bem mais janelas do que foi aqui. Sim, que bom. Primeiro passo, então, check. Exato, primeiro passo da mudança, check. Agora vem a parte da pintura, que vai ser a pior de todas. E paralelo a isso, o eletricista, que eu já vou resolver na segunda-feira, creio eu. Eletricista eu acho que vai ser tranquilo. Vai sim. Ele já falou que provavelmente não vai ter que trocar os disjuntores, nada. Sim. Vai ser só as tomadas mesmo. Lembra de guardar notinha de tudo, inclusive, porque a gente precisa depois acertar isso. Ah, sim. Com certeza. Sim. E você, como foi seu dia? Porque a gente nem se falou hoje direito durante o dia. Ah, foi a mesma coisa de sempre, né? Trabalhei horrores, non-stop. Parei pra almoçar, era... O que foi? Parei pra almoçar, era tipo... Não, eu tô te dando negócio, você continua apontando. Não... Porque eu estava apontando pra outra coisa. Sim, que eu ia te dar em seguida, calma. Enfim. Isso é complicado, né? O que eu tava falando? Do seu dia. Não, só trabalhei non-stop, parei ali uns 15 minutinhos pra comer um Rex Ronalds e foi isso. Entendi. A gente na semana passada, a gente tinha pedido sugestões de temas para as pessoas, né? A gente acabou falando só do negócio lá do Lollapalooza. Você tem algum tema lá que a gente possa abordar? Tenho temas. Várias pessoas perguntaram pra gente. Acho que na verdade foi o Manuel, especificamente o Manuel Carneiro, que ele perguntou pra gente pra falar sobre relacionamentos abertos e relacionamentos Abusivos. Ele não chegou nesse ponto, mas a gente pode talvez chegar nesse ponto. Mas sobre relacionamentos e quais os segredos para manter um relacionamento de longo prazo. Tá, vai ser um tema bem rápido, porque a única resposta que eu tenho é conversa. Conversa. É basicamente isso. Mas conversa, não tem segredo. Conversa é uma resposta para quase tudo. Tipo, sabe esses programas onde você, tipo, dá dicas para as pessoas do que fazer com a vida delas e como resolver problemas? 90% das respostas é sempre conversa com a pessoa. Sim, mas por que isso? Porque as pessoas não conversam. Sim. Simples assim. Então, acho que tudo, principalmente partindo do pressuposto que se você está com alguém, você gosta daquela pessoa e confia naquela pessoa, então deve existir aí um espaço para conversa, né? Se não existe, talvez tenha algum problema aí muito grave, ou do seu lado ou do lado da pessoa com quem você está. Sim. Ou de ambos. Ou de ambos. Né? Então, e às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo de abordar certos temas, mas é aquilo, se você confia na pessoa e vice-versa, tem mais é que se abrir e conversar mesmo, né? É a melhor forma isso para qualquer relacionamento, né? Não só para relacionamentos amorosos ou similares, mas para qualquer tipo de relacionamento. A conversa é a base de tudo, né? Exato. Exatamente. Não tem muitas dicas pra dar nessa área.
porque eu acho que eu não sei se vai muito além disso. Não sei. Acho que tem particularidades de cada pessoa, de cada casal e tal. Mas aí realmente são particularidades mesmo, são situações mais pontuais. Acho que de uma forma geral, qual que era a pergunta? Sobre como manter relacionamentos saudáveis de longo prazo. Acho que é basicamente isso. E como lidar também com relacionamento aberto. Acho que também conversa. Também acho. Conversas, acordos, né? E contratos, digamos assim, né? Eu acho que contrato no sentido de você realmente colocar ali, né? O que você espera, o que você está disposto a fazer, né, por aquilo, e entender da outra pessoa também, e chegar ali num acordo e definir ali um contratinho para isso. É que contrato tem um peso tão grande. Tem um peso meio jurídico. Né? E não deveria ser assim, porque um contrato é a formalização de um acordo, né? Não precisa ser um documento reconhecido em cartório. Não, é só... Sim. É só algo realmente que você pode conversar com a pessoa, chegar num acordo e estabelecer aquele contrato. Então, quando você faz... Desculpa te cortar, mas pensando nessa situação, né, do relacionamento aberto, e isso se expande também para várias outras questões, é aquele velho ditado: o combinado não sai caro. Não sai caro. Se o combinado não funciona, então talvez a gente tenha que rever o contrato. Exato. E é isso. E uma outra dica, uma dica menor, ela entra um pouco na categoria do converse, mas eu acho importante, que é uma dica que várias pessoas não fazem, que é: não faça kink shaming com o seu parceiro. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que tem umas pessoas que muitas vezes, quando as pessoas começam a se abrir, rola um kink shaming, assim, do tipo de você zoar ou não respeitar fetiches ou desejos que o seu parceiro ou sua parceira tenha. A gente conhece amigos que viveram isso, né? Exato. E, tipo, a pessoa não respeitar aquilo, e isso desgasta qualquer relação. Porque, assim, a pessoa não vai deixar de achar aquilo sexy ou achar aquilo atraente porque você acha ridículo. Sabe? Então, assim, se você não quer participar, eu sou a favor das pessoas tentarem participar. Vai que você gosta. Eu, por exemplo, descobri Kinks com o Rodrigo que eu não sabia que eu tinha, e eu tenho. Kinks é aquela banda dos anos 60. Exato, gente. Conheci ela com o Rodrigo. Mas eu conheci coisas que eu não sabia que eu gostava, e hoje eu sei que eu gosto. Então, eu acho que é uma boa dica também, não fazer kink shaming com o parceiro ou parceira. Ou qualquer tipo de shaming, de forma geral, né? Não, eu acho que os outros estão implícitos, mas esse sim. Um outro tópico também que chegou semana passada, que eu acho que esse você tem bastante a dizer, eu não sei se eu tenho muita coisa para adicionar, mas... A gente já falou que a gente não tá fazendo a Twitch hoje, né? Já. A louca. 13 minutos de episódio. Nossa, será que a gente falou isso? Enfim. Um outro tema que o Fúvio trouxe é um tema sobre Halloween, porque, né, passamos aí pelo Halloween. Que é isso, um filme? É um filme. E também pelo... Ai. Solucei. Arrotou? Solucei. Arrotou. Por que você não gosta de falar? Eu falo que eu arroto o tempo todo. Mas porque, você não precisa falar para as pessoas que você arrotou. 2, eu não arrotei. Ok. Que é sobre Halloween. A gente passou aí pelo Halloween, pelo Dia dos Mortos. Halloween, man. Então a gente... E pelo aniversário do Fúvio, parabéns. E pelo Fúvio. aniversário do Fúvio também, parabéns, Fúvio. E a gente vê que ele fez essa pergunta sobre Halloween, coisas de terror. E você é o homem do terror. Você estava, inclusive, na vibe terror essa semana. Homem então do terror do ano. Eu vou te dar a palavra. Eu acho que você podia começar, na verdade, falando a sua percepção, que é bem engraçada. Tá, é porque assim, gente, eu tenho muito medo de coisas de terror. Muito medo, muito, muito, muito medo. Mas tá melhorando. Tá melhorando, mas depende muito da coisa. Assim, do ponto de que, por exemplo, American Horror Story, pra quem gosta de terror, é nada, né?
É porque American Horror Story é mais terrir do que terror, essas últimas temporadas, principalmente. É, não, mas assim... Eu não sei essa última, porque a gente acabou de começar a assistir. E eu já tô bem desanimado. Eu já tô bem desanimado. As pessoas me responderam no Twitter, a maioria falando que essa temporada, pelo jeito, vai virar uma grande bosta. Já não tá lá grande coisa. Já não tá grande coisa. Aí você pega, por exemplo, 1984, que foi a penúltima. É mais de rir. É mais terrir do que terror. Sim, sim. Mas eu sou muito medroso. Então, assim, as primeiras temporadas de American Horror Story, tipo Asylum, Mother House, Coven e tal, era assim, a gente assistia o episódio, eu tinha que ver uma coisa de rir depois, assim. Tipo, sei lá, ver um episódio dos normais, alguma coisa pra distrair minha cabeça. Porque, gente, eu deitar na cama, vem na hora, todas as coisas. Uhum. Eu sou muito medroso. E aqui em casa a gente tem uma questão de configuração que é, da nossa cama, dá pra ver a porta da casa. Isso. Eu acho que eu já te falei Principalmente do lado que você deita. É. A quantidade de vezes que eu já tive pesadelo que tinha alguém entrando na casa. Ah, eu imagino. E aí eu acordei e olhei pra porta desesperado, achando que tinha alguma coisa. Porque às vezes tinha um barulho de gato ou tinha alguma coisa assim. Nossa, dá até nervoso até de pensar. Mas eu tenho muito medo dessas coisas. Mas eu tenho medo de coisas muito específicas. Do tipo, por exemplo, vampiro. Não tenho medo de vampiro. Porque vampiro eu não sei que não existe. Então, isso que é um lance importante do terror. Porque é que tá, né? Tem as subdivisões, né? Então, tem o terror, tem o suspense psicológico e tal. Eu acho que alguns suspenses psicológicos são muito mais assustadores do que terror. Sim. Se você pegar um filme tipo Seven, se você pegar até um filme tipo de Jogos Mortais, que seja, que eu revi o primeiro esses dias, são coisas que poderiam acontecer na vida real. Exato. Agora, mesmo filme slasher, tipo Pânico, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, que o slasher é o conceito do assassino em série, né, que mata ali várias vítimas e vai sobrar geralmente uma garota que vai derrotar ele. A Final Girl. Mesmo slasher não é uma situação muito real, sabe? Não, mas aí que tá, slasher não me dá muito medo, assim, não é medo, é mais que eu não gosto de coisa gore, assim, mas coisa de sangue e tal. Mas não chega a me dar medo, a sensação não é medo. A minha questão toda, do lance todo do medo, é que eu tenho muito nervoso dessas coisas que, pra mim, são reais. Então, por exemplo, situações que eu tenho muito medo. Alienígena eu tenho pânico de alienígena. E que teoricamente também é uma coisa que não existe. Então, aí que tá. Pra mim existe, é um fato. Não tem como não existir. Ok, vou refazer a minha frase. É uma coisa que ninguém nunca conseguiu comprovar factualmente. Ok. Tipo, não. Mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, se tivesse naves alienígenas voando todo dia, chegando na Terra, eu não ia ter medo disso. Mas é porque, pra mim, é uma coisa que, tipo, é muito impossível que não exista, pela quantidade de estrelas e planetas que existem no universo. Não é possível que só aqui tem vida, sabe? Pra mim não é cabível essa concepção. E aí eu tenho muito medo, porque, tipo, sei lá, aquele filme, aquele meio Bruxas de Blair que fizeram com a Mila Jovovich, que é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu vi o trailer daquele negócio uma vez. Eu tô até arrepiado, aqui, ó, só de lembrar. Nossa, tá mesmo. Eu vi o trailer desse filme uma vez. O trailer do filme me deixou completamente assustado durante uma semana. Eu tive pesadelo durante uma semana inteira com o trailer do negócio. Porque era ela falando... É tipo ela dando um documentário assim com umas cenas passando num projetor atrás dela. E ela falando, primeiro é avistamento, depois é blá blá blá, blá. Enfim, foi falando os estágios. Certo. E o quarto, abdução. E aí, tipo, tinha umas cenas... Nossa, eu nunca assisti esse filme, não quero ver. Não é Contatos de Quarto Grau esse filme, é?
Eu acho que é Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu acho sei. que é. Eu sei que existe o Contatos Imediatos de Sim, Terceiro Grau, que é dos anos 80 ou 90. Isso. Esse é tipo assim. dos anos 2000, é meio que uma continuação, entre muitas aspas. Tá, acho que eu nunca vi. Não é uma continuação porque a história não é a mesma, mas é da franquia. Você sabe que filmes de ET ou vida alienígena não são uma coisa que me... Que não é uma sininho, coisa que né? toca seu sininho, né? Mas eu tenho muito medo. E, assim, o próprio espaço em si é uma coisa que me fascina, mas que eu tenho muito medo. Do tipo, eu tava jogando Outer Wilds, né, um tempo atrás, tava jogando DLC. E aí, quando o Outer Wilds lançou e eu joguei a primeira vez, eu descobri que tinha um port pra VR de Outer Wilds. E aí eu fui jogar em realidade virtual. E aconteceu de eu sair da minha nave e estar flutuando no espaço. Em VR. Eu não sabia que você tinha jogado ele em VR. Eu joguei um pedacinho. E eu nunca mais quero fazer essa experiência na minha vida. Porque Nossa, assim. Porque no 2D você já fica... Exato. Porque eu descobri que eu tenho medo de espaços abertos. Eu não sei se... Deve ter uma fobia disso. Sim. Mas igual tem pessoas que têm a claustrofobia, que é de lugares fechados, eu tenho de lugares muito abertos. Tanto que quando eu era criança, eu tinha um pesadelo recorrente com o Majora's Mask, que é um jogo de Zelda, né? Que tem uma parte no jogo que você vai pra Lua, a Lua lá do jogo e tal, e aí você tem que andar em linha reta até você chegar numa árvore. É tipo um campo verde, que é um campo verde infinito, que você pode andar nele pra sempre se você não andar pra frente. Só que só quando você anda pra frente você chega nessa árvore. E aí eu já tive vários pesadelos quando eu era criança, de que eu andava pra sempre nesse campo verde hiper aberto e eu nunca chegava na árvore. E eu ficava perdido pra sempre. Só um parênteses. Não tem nenhuma definição aqui, mas teoricamente é agorafobia. Agorafobia? O medo de lugares abertos, mas diz aqui que pode acontecer também em lugares fechados. Eu achei várias descrições diferentes aqui. E descobri que megalofobia é fobia de coisas grandes, olha só. A pessoa não pode ir pra Itu, né? Desculpa, continua. Não, mas aí eu descobri esse medo, então é um outro medo que eu tenho. E aí, assim, espíritos eu tenho medo porque eu acredito. Então eu tenho bastante medo dessas coisas. E, assim, mas pra mim, o medo gigante mesmo, assim, é de coisas tipo aquele filme que você gosta, Psicopata Americano. Nossa! Eu não gosto de Psicopata Americano. Quer dizer, eu assisti, ok, mas não é um filme que, nossa, como eu amo Psicopata Americano. Achei que você gostava, desculpa. Mas eu tenho muito medo. Essa ideia de que uma pessoa simplesmente vai entrar na sua casa e te torturar bastante até te matar, isso me dá muito medo, porque isso é muito real. Isso pode acontecer, isso acontece o tempo todo, sabe, Sim, no mundo. Então isso me dá bastante medo. Sim. Eu não tenho medo. Faz tempo que eu não assisto um filme que me dá medo mesmo, sabe? Tem uns que me deixam tenso, tem uns que me deixam apreensivo, sabe? Esperando pra saber o que vai acontecer. Mas medo. É porque também eu assisto filme de terror desde que eu era criança, né? Eu sempre acho essa criação maravilhosa. A minha mãe sempre foi bem responsável em relação a isso. Então, sei lá, no SBT reprisava A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 quase toda semana, né? Então, desde que eu era pequeno, eu já estava imerso nesse mundo aí tanto do Fred quanto do Jason, né? Sendo que Sexta-feira 13 é muito mais... Desculpa, sendo que A Hora do Pesadelo é muito mais assustador do que Sexta-feira 13, na minha opinião. O único filme de terror que não me deixavam assistir quando eu era criança, eu só fui assistir muito adulto, era O Exorcista, mas era muito mais por causa da coisa católica, né? E a minha família é católica e tal, do que pelo fato de ser um filme de terror, sabe? Então,
esse talvez seja um motivo pelo qual eu tenho tanto medo de filme de terror. O Exorcista? Eu assisti o Exorcista. Porque assim, a minha prima que era Wicca e virou Bolsominion, eu já falei dela que ela tá ficando famosa. Ela adorava filme de terror. Ela e os irmãos dela. Eles eram completamente viciados com filme de terror. E tinha uma locadora perto da casa da minha avó, na pracinha ali onde minha avó mora, que era meio conhecida na época das fitas VHS, porque ela era uma locadora que tinha muito catálogo de fita de terror. Então, as minhas primas, todo fim de semana, a gente ia lá alugar, porque passava os fins de semana, às vezes a gente ia pra casa da minha avó, e aí alugava um filme da Disney pras crianças, que era eu incluso, uns 2 filmes de terror, um filme adulto, que era, sei lá, Debaixo do Sol da Toscana, umas coisas meio assim, sabe? E 2 filmes de terror sempre. E aí eles assistiam. E aí uma vez alugaram a porra do Exorcista, porque minha prima queria rever. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. E eu assisti aquele filme. E aí, quando eu fui dormir, eu não sei se você se lembra disso, mas no quarto que assim, a casa da minha avó tem 3 quartos. O quarto da minha avó mesmo, o quarto da minha tia Leila, que é uma tia que eu tenho que tem paralisia, então ela dormia num quartinho dela. E um outro quarto que era onde a minha tia Sandra dormia, na época. E aí, na época, a minha tia Sandra estava dormindo com a minha tia Leila e os filhos dela estavam dormindo ali nesse quarto. E aí eu fui dormir na cama. E aí, esse quarto, ele tem um vão de guarda-roupa embutido. Só que não tem o guarda-roupa. Só que não tinha o guarda-roupa embutido. Tinha um guarda-roupa normal, que era bem menor. Então tinha um espaço entre o final do vão e o guarda-roupa. E ali, minha avó botava panelão. Sabe aquelas panelas de fazer comida pra família que tem 12 netos? Aquele tipo de panela. E ficava um monte de panela, um monte de coisa ali. E aí eu fui deitar na cama. E assim, era panela, pano, um monte de trouxa de roupa, um monte de coisa. Eu olhava pra aquilo, eu via a menina do Exorcista deitada olhando pra mim. Que horror! E eu não conseguia dormir. E a casa da minha avó é aquelas casas antigas, em bairro antigo. Então ela é muito próxima da rua. Então, sei lá, se uma pessoa na pracinha peida, dá pra ouvir do quarto onde eu tava. Então qualquer barulhinho, qualquer carro, qualquer coisa que passava na rua, qualquer pessoa andando, eu já achava que era dentro da casa e eu ficava desesperado. Então eu acho que muito do meu pânico de terror vem dessa época. Sei. Mas Exorcista realmente é um filme... Quando eu assisti, sinceramente, eu achei um filme pesado, mas pesado no nível de mau gosto, sabe? Eu acho ele... Ih, meu remédio. Ih. Eu acho ele pesado no nível de mau gosto, assim, de... Acho que é too much, sabe? Não precisava ser tudo aquilo. Enfim. Mas, enfim, eu gosto muito de filme de terror de uma forma geral. E como é uma coisa que o Telo não curte muito, gente, então... ele até assiste algumas coisas comigo, mas geralmente a gente... tipo, essas séries da Netflix, tipo Mansão Bly... né, essas coisas que tem um pouquinho ali mais de ligação com o terror, a gente até assiste junto, né? Sim. Mas geralmente a gente assiste mais assim durante o dia, né? Pra dar tempo de limpar isso da cabeça. Eu tenho essa coisa também. Se a gente for assistir um filme de terror, vamos assistir de dia, porque aí até de noite eu já esqueci, porque o bom de ter uma memória ruim é isso. Até chegar de noite, a minha cabeça já tá com outras coisas. Mas aí, como ele não curte muito, então às vezes quando a gente tá fazendo alguma coisa separado, sei lá, ele tá jogando ou tá fazendo alguma outra coisa, são os momentos em que eu vou assistir filme de terror, né? Que eu assisto sozinho. Essa semana... Na verdade, essa semana até que foi interessante, porque quando que foi? Foi no domingo mesmo, no próprio Halloween. Foi. Eu assisti um filme que eu tinha baixado, que eu não tinha visto ainda, que chama Ready or Not. O título em português é Casamento Sangrento, se eu não me engano. Que é um filme que foi dirigido pelos mesmos diretores de Pânico 5, que tá pra estrear agora em janeiro. Ah, por isso que você tava vendo. E eu tô doido, porque Pânico acho que é a minha franquia preferida de slasher. E aí eu tô empolgadíssimo, tô vendo tudo que é
trailer, foto, notícia que sai sobre o filme. E aí eu queria assistir esse filme por ser dos mesmos diretores pra ver qual é que é dos caras, né? Só que esse Ready or Not, ele é mais terrir também. Né? Eu achei ele bem trash, inclusive. E aí, por causa da história dele, que enfim, a história é basicamente uma mulher, né, que se apaixona por um cara, e o cara é de uma família ricaça, super excêntrica, e eles têm um ritual. Eles fizeram muito dinheiro fabricando board games, né? E aí a tradição, sempre que um membro da família casa, é jogar um jogo na noite do casamento, né? Depois da cerimônia. Um jogo dentro do jogo. Dentro do jogo. E aí, dependendo do tipo de jogo que sai, se sair esconde-esconde, por exemplo, eu vou contar e dar um pouquinho de spoiler desse filme, porque quem não viu não vai perder nada também. Não que o filme seja ruim, mas não é nada demais. E aí, se você joga esse esconde-esconde aí, a família tem que caçar, né? A noiva ou o noivo vai se esconder, e a família vai caçar a pessoa pela casa até matá-la. E porque se não matar até o nascer do sol, a família inteira pode morrer. Exato. Né? E não tem muito a ver, mas me lembrou. Não tem absolutamente nada a ver, na verdade. Mas me lembrou um pouco o Corra, né? O Get Out, do Jordan Peele. E aí me deu vontade de assistir Get Out. E nisso o Telo já estava comigo na sala. Aí a gente assistiu Get Out, né? Aí deu vontade de assistir Us, que é o filme seguinte. Sim. Do Jordan Peele, que é maravilhoso esse filme. Eu achei que eu gostava mais de Corra, mas eu descobri que eu gosto mais de Us mesmo. Eu acho o Corra mais assustador. Eu acho que porque não sei, enfim. Talvez porque o Corra seja um pouco mais real, né? Metaforicamente falando. Sim. Né? Porque os dois filmes são cheios de metáforas, enfim. Não vou entrar muito no detalhe. Mas eu assisti esses 3 filmes seguidos, e aí no dia seguinte, no dia seguinte não, na terça-feira, que era feriado, mas o Telo trabalhou, porque quando tem feriado, quando tem feriado na terça, antecipa pra segunda, né? Então na terça eu tava de feriado e o Telo não. Aí eu assisti Um Lugar Silencioso 2, que eu não tinha visto ainda. E assisti o primeiro Jogos Mortais, que deu vontade de rever. E aí? O que exatamente? Seus sentimentos sobre os 2 filmes. Sobre Jogos Mortais? Eu achei pior do que na época que eu assisti. Porque primeiro mesmo, eu não vi todos, né? São 6 ou 7, se eu não me engano. É muito filme. Eu acho que são 6 só, né? E aí depois tem o Jigsaw também. Não sei. O primeiro parece muito um filme feito pra TV, sabe? Pra passar na SBT. E eu não lembrava que era assim. Eu não tinha nada na minha cabeça dele. Eu lembrava da história, eu lembrava do contexto dos caras trancados ali no banheiro, e um tem que matar o outro e tal. Mas eu não lembrava muito do filme como era. Eu não lembrava que ele era feito em flashback, na verdade. Então eu achei meio ruim, pra falar a verdade. E Um Lugar Silencioso 2 é legal, mas o 1 o 1 sempre é mais assustador, né? Não tem jeito. Sim, porque no 1 você tá sendo apresentado ao conceito, né? No 2 você meio que já tá sabe o conceito, você já sabe o que vai ser e tal. Não tem tanto medo, assim, eu acho. Mas você tava contando da sua predileção por filmes de terror que vem de quando você era criança e assistia. Não, mas acho que é isso. Desde aquela época eu gosto, e aí eu tô sempre vendo alguma coisinha ou outra, assim. Mas não é necessariamente a única coisa que eu vejo, ou não é que eu me dedique muito a isso, assim. Mas eu gosto bastante. Recentemente, acho que mesmo antes de anunciarem o 5º filme, você viu comigo, eu acho. Acho que eu vi o primeiro. Os 4 Pânicos, não foi? Acho que eu vi só o primeiro e o segundo. Acho que você viu o primeiro, o segundo e o 4º, não foi? Pô, o 4º é o que tem a
Emma Roberts. Emma Isso. Roberts. Ah, é verdade. Eu sempre confundo Emma Stone, Emma Roberts, qual que é a outra? Emma Watson. Emma Watson, eu sempre confundo as três. É tipo os Chris, né? Tem vários Chris na Marvel. Sim. Mas... E a sua opinião, você como um fã aí do gênero slasher, que é um gênero clássico do terror dos anos 70, 80, 90? É 80 e 90 a mais, eu acho. É finalzinho de 70. O que ainda. você acha dos terror pós-moderno? Que é tipo A Bruxa, Hereditário... Ah, eu gosto bastante também. É que é outra categoria, não é... O terror nos anos 70, final dos 70, 80, até comecinho ali dos 90, e depois a retomada com o Pânico, né, no meio dos anos 90, aquele é definitivamente categoria slasher, né? Uhum. Esses terrores que a gente tem agora, eles são... É um outro tipo Terror de psicológico. coisa, é uma coisa mais... Tem até um episódio do Mundo Freak Confidencial, não vou lembrar de quando é este episódio, Ah, é verdade, a gente ouviu juntos. que eles falaram sobre esses filmes de terror mais modernos, assim, que eles têm várias camadas, né? Uhum. Os próprios filmes do Jordan Peele, eles são muito mais uma metáfora da sociedade, falando de racismo, falando de classismo e tudo mais, do que necessariamente um filme de terror, né? O terror é só o veículo, digamos assim, para aquela metáfora, né? Sim. E esses outros filmes de terror mais profundos, assim, mais densos, mais pesadões, eles também são muito cheios disso, né? Eu acho bem interessante. Eu acho que novamente, não necessariamente eles me assustam, eles me deixam tenso. Sim, sim. Eu acho que tem isso. Mas ultimamente, eu sendo bem sincero, eu fico mais nervoso com filmes de tensão do que com filme de jumpscare, assim, sabe? Porque como eu tenho muito medo, eu aprendi umas certas técnicas que eu sei quando tá vindo jumpscare. Então eu olho pro lado, eu dou uma olhada ali pra direita, pra esquerda. Já aperto a mão do Rodrigo às vezes, porque eu já sei que tá vindo, então eu sei que eu vou me assustar. Então eu já vou me preparando. Agora esses é muito um medo bizarro, assim, que é meio, tipo, de aflição. Eu acho que esses filmes eles ganham muito nesse negócio da aflição. Tipo o Midsommar mesmo. Ele não é um filme de terror, necessariamente. Não. Só que o tempo todo ele te deixa aflito, porque o tempo todo você vê as coisas acontecendo e você não pode fazer nada. Do tipo, tem um filme que eu vi, o filme não é muito bom, mas ele me deixou muito... Assim, a função dele, ele cumpriu, que era me deixar muito tenso, que é Os Outros, mas não é Os Outros da Nicole Kidman. É Os Outros, eu acho que é com a Liv Tyler, não sei. Enfim, é um filme... Filmes, né, assim, casais vão pra um lugar que não faz nenhum sentido as pessoas irem, que é uma mansão no meio do nada. Nesse nem era uma mansão, era um casebre mesmo, no meio do nada. E aí, é muito nervoso esse filme, porque assim, normalmente, nesses filmes slasher, você vê a visão da mocinha. Então, por exemplo, a Neve Campbell tá indo achar o assassino do Pânico, você tá vendo o que a Neve Campbell tá vendo. E aí o susto vem porque o bandido tá atrás da cortina e pula em cima dela. Nesses filmes, o medo é porque, do tipo a Liv Tyler tá no meio... Não sei se é a Liv Tyler, mas é uma atriz que parece com ela. Ela tá no meio da sala. E aí ela tá tipo... Ai, meu Deus, o assassino tá aqui. Ao invés de você ver o que ela está vendo, você vê ela de frente. E aí lá atrás, na janela, nas árvores, você vê a pessoa chegando e se escondendo atrás das árvores. Então você tá vendo acontecer, mas ela não está vendo acontecer. Isso me deixa muito nervoso. Mas até aí, Hitchcock já fazia isso em 1950. Ah, não, sim, mas assim, esse filme me deixou bem tenso por conta disso, sabe? Do tipo, o protagonista não está vendo o negócio e você está vendo. Esse tipo de coisa me deixa realmente muito tenso. Do tipo, isso acontece também em Corra, em Us, né? Que é tipo, os protagonistas não estão vendo as coisas que você está vendo. Isso me deixa bem tenso, assim, de ficar nervoso.
Mas eu gosto mais desses filmes de terror psicológico. Eu não sinto tanto medo neles, o que pra mim é bom. Pra mim é uma característica boa. Mas eu gosto, assim. A Bruxa eu gosto bastante. Eu acho um filme muito bom. A Bruxa é um filme muito bom. Eu gostei de Hereditário, mas não muito, assim. E gostei bastante de Midsommar. Eu achei bem interessante. Midsommar é muito legal. Hereditário também eu não acho tão incrível como as pessoas dizem. Porque Hereditário pra mim é tipo assim, é um filme interessante e te deixa meio tenso. E aí no final ele descamba e vira Exorcista. Só que aí eu fico meio tipo, O próprio Um Lugar Silencioso é um ótimo filme. Mas, nossa, eu ouvia tanto falar dele que quando eu fui assistir, eu não achei que era tudo isso, apesar de ter achado muito bom. Acho que o legal de Um Lugar Silencioso é justamente um filme que tem, sei lá, 5 falas o filme todo. Uhum. Porque a história é que a Terra foi invadida, e isso é explicado claramente no segundo filme, que tem um flashback. A Terra foi invadida por uma raça alienígena que o único sentido que eles têm é uma audição super desenvolvida. Então eles caçam pelo som. Uhum. Então você não pode fazer barulho nenhum. A gente já estaria morto com Carbonara. Com certeza, com certeza. Então o filme quase não tem fala, quase não tem som, quase não tem barulho. Uhum. E isso, óbvio que traz aí várias camadas de tensão pra história, né? Porque às vezes você vê ali o monstro vindo, e ainda por cima tem uma personagem que é surda de fato. Uhum. E aí você vê o monstro vindo e a pessoa, ela no caso, particularmente, ela não tá ouvindo que o monstro tá chegando. Uhum. Né? E aí aquela cena sem som nenhum, com o monstro vindo atacar, assim, uma puta carga de tensão, sabe? Sim. Uma dúvida sobre O Lugar Silencioso. Ele é uma coisa meio Cloverfield, sinais, assim, que você nunca vê o monstro até o final? Não, você vê o monstro. Tá. Desde os primeiros 10 minutos você já vê o monstro. Porque eu sempre acho que eu fico mais tenso quando tem essa camada de não te mostrar o que as pessoas estão vendo. Cloverfield é um filme ótimo. Cloverfield é muito bom. Cloverfield é bem legal. E você só realmente vê o monstro nos últimos 2 minutos do filme, Sim, né? e é bem rápido também. Até então você só vê alguns detalhes dele, né? E mesmo quando você vê ele inteiro, é muito rápido, não dá pra ver direito, assim, né? Sim. Mas essas coisas me deixam nervoso. Tipo aquele da Sandra Bullock lá, o Bird Box. Bird Box é legal. Que você nunca vê o monstro, né? Você não sabe o que é o monstro. E isso é sempre mais assustador. Porque isso é até um conceito dos livros do Lovecraft, né? Por isso que Lovecraft nunca se adapta muito bem pra coisas visuais. Porque muito da narrativa dos medos das coisas que aparecem no Lovecraft é porque é uma coisa que é indescritível. Não tem como você descrever. Então, qualquer imagem que você colocar de um monstro vai ser menos assustadora do que a sua imaginação. Porque na sua imaginação você coloca o que você tem medo. Então, por exemplo, sei lá, o bicho da Sandra Bullock lá. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de, sei lá, lacraia e de alienígenas. Então, na minha cabeça, o monstro é uma aranha gigante, lacraia alienígena. Uhum. Isso me faz ter muito medo. Você vai ter outro medo. E cada pessoa vai ter um, sabe? Sim. Então eu sempre acho que esses filmes ganham mais essa tensão porque eles têm esse mistério. Tanto que uma das coisas que eu achei sem graça da temporada de American Horror Story, que a gente tá vendo, a 10ª, é que no primeiro episódio já fica muito claro que são vampiros, e é isso mesmo, é vampiro, e é isso. E uns vampiros. Assim, a gente tá no segundo episódio. Mas até agora o que a gente sabe é que são vampiros que viram vampiros porque tomam uma pílula. E aí tem uns vampiros meio Nosferatu, assim, bizarro, que anda no meio da cidade e ninguém faz nada. Nada acontece feijoada, sabe? Eu achei meio bizarro. Enfim, sei lá se eu quero continuar vendo essa temporada, viu? A gente pode tentar ver o American Horror Stories. Que é antologia, Que é né? antologia, porque tem chance de ser bem melhor. Bom, vamos ver.
Mas uma dúvida que me veio agora. A pergunta do Fulvio era sobre filmes ou era sobre o Halloween, o dia, a festa? O geral, sobre tudo. Tá. Sobre terror. Porque eu acho que o Halloween, o dia, a festa, enfim, a gente é o país do carnaval, né? Uhum. Então a gente gosta de se fantasiar. Sim. Então eu acho que o Halloween acaba sendo a oportunidade que a gente tem para se fantasiar fora da época do carnaval, Uhum. né? Mas o desse ano em particular, né? Porque a gente não teve carnaval esse ano, então acho que o pessoal foi sedento no Halloween desse ano. Sim. Mas fora isso, porque não é a festa, não é a tradição americana completa, né? Se bem que agora o povo também tá começando a fazer trick or treat, né? Tá. Levando o povo rico, né? Dos bairros ricos de São Paulo. Jardins. Faz trick or treat dentro do prédio. Oh, meu Deus. Passa nos apartamentos do prédio, sabe? Nossa, se aparece uma criança dessa no meu pé, mas toma um pescotapa tão grande. E aí eu acho um pouco over, assim. Aí quando você vai pra escola, né? Escola de criança, vai ter a festinha de Halloween também. Imagino que deve ter gente que sei lá onde eles acham aquele tipo de abóbora, mas deve comprar abóbora pra esculpir. Mas é só, mais uma vez, a importação aí de uma festa que não é nossa, né? Uhum. É que não faz muito sentido, sendo que no próprio dia do Halloween, aqui no Brasil, é dia do Saci. Exato. Que é uma coisa nossa, de fato. Mas também não sei até que ponto vale entrar nesse mérito, porque, enfim, cada um faz o que quer, né? Ah, não. Cada um faz o que é. Mas é porque é bizarro os anacronismos, assim, das coisas. Tipo, um exemplo, nada a ver, mas faz sentido o que eu vou falar. Eu tô jogando Animal Crossing de novo, né? E aí é muito engraçado, porque no Animal Crossing você coloca no começo do jogo, quando você define a sua ilha, se você tá no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Certo. E aí eu coloquei que eu estou no hemisfério sul, porque eu quero que siga as estações do ano como estamos aqui. Certo. Só que é muito engraçado, porque rolou agora o evento de Halloween, e aí você pode comprar abóboras, você faz coisas de abóbora, tudo tem tema de abóbora e tal. Só que é muito engraçado, porque minha ilha tá na primavera. Então eu tô lá com um monte de coisa de abóbora e as cerejeiras todas na minha ilha. Tipo, sabe, porque é completamente anacrônico. É tipo Natal. Natal é verão aqui, né? Então, do tipo, vai estar lá coisas, árvores de Natal, pinheiros, cheio de luz, com nevezinha e um calor do inferno em volta. Pois é. Mas a própria Black Friday também, né? É um evento americano. Sim. Enfim. Que é do Dia de Ação de Graças. Que é a sexta-feira imediatamente após o Dia de Ação de Graças, que é quando as lojas derrubam os preços e tal, né? E aí a gente, por algum motivo, começou a fazer aqui também, e aí virou Black November, né? Exato. Tem um monte de loja aí que já tá com desconto, supostamente está com desconto desde o início do mês. Porque tem que sempre tomar cuidado com a Black Fraud. E também já tem gente montando árvore de Natal e já tem shopping com decoração de Natal desde outubro. Sim. Né? Porque como aqui no Brasil a gente não tem essa tradição tão forte do Halloween e não tem Dia de Ação de Graças, a nossa Maraia chega muito mais cedo. É isso que eu ia falar, a gente não tem a Mariah, né, pra quebrar as abóboras. Então, mas a Maraia chega muito mais cedo, porque como não tem abóbora, não tem peru de Ação de Graças, acabou setembro, a Maraia tá autorizada já a chegar. Agora, sabe o que é pior? Black Friday consigo entender, porque é puramente comercial, né? Sim. Enfim, faz sentido que a gente, como um país capitalista, também vai ter algo semelhante. Até aí tudo bem, porque a gente mesmo se beneficia. Exato. Estamos mudando de casa e estamos muito felizes que isso está acontecendo na Black Friday. Estamos mudando de casa, vamos precisar comprar algumas coisinhas, então que bom que vai ter a Black Friday nesse período, né? Sabe o que é pior? E isso já faz algum tempo. Um pessoal com quem eu trabalhei um tempo atrás, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, o pessoal comentou que eles tinham o hábito de fazer jantar de ação de graças com os amigos. Detalhe, nenhum deles era americano ou de origem americana. Nada, eles só faziam. Porque a ideia da ação de graças, né, lá nos Estados Unidos, está relacionada ali
aos colonizadores, né? Exato. Bom, essas pessoas eram brancas? Sim, opa. Então, elas também mataram índios. Os ancestrais delas também mataram índios. Então tá tudo ali. Mas eu achei bizarro. Tipo, mas por que vocês fazem? É porque tem alguém, né, americano na turma, alguma coisa assim? Não, a gente só gosta de fazer. Ah, ok. E tipo, faziam o peru. o peru, o purê de abóbora que eles fazem, né? Não sei. Acho que não é abóbora, é um. É um tipo de abóbora, mas não é a abóbora do Halloween, é outra abóbora. Uhum. Enfim, eles faziam um cardápio semelhante ao cardápio tradicional de Thanksgiving. Olha que coisa doida. Nossa, gente, isso é muito bizarro. Nossa, e eu trabalhei, né? Ainda trabalho, mas eu trabalhei para uma outra empresa americana que o Thanksgiving era o highlight do ano, assim. Porque americano tem pouco feriado, né? Então o feriado de Thanksgiving era o único feriado do ano que eles emendavam. Uhum. Que o Thanksgiving era uma quinta, né? A última quinta-feira de novembro. Quinta. Eles emendavam a quinta e a sexta. Nenhum outro feriado do ano eles emendavam. Até porque lá nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? Dependendo do feriado, tipo 4 de julho. Se o 4 de julho cai o Columbus Day, acho que outros feriados também. Se cai na quarta, eles antecipam pra segunda. Uhum. Cai na terça, eles antecipam pra segunda. Cai na quinta, eles antecipam pra segunda. Uhum. Então eles não têm emendas de feriado. Os feriados são todos meio que móveis, né? Sim. Tirando esses que é realmente um dia específico, eles realmente... tirando Natal e Thanksgiving, o resto é meio tudo que móvel. Até o 4 de julho? O 4 de julho é móvel. Ah, eu não sabia. Se o 4 de julho cai na quarta, eles comemoram na segunda. Ah, não sabia. Que não será 4 de julho, mas enfim. Pois mas só uma outra questão sobre Natal e essas coisas para encerrar essa parte, é que eu acho muito estranho, muito bizarro, assim, no geral, essa coisa que existe de como que a decoração de Natal, ela não se... Porque assim, já faz anos que o Brasil comemora, o mundo todo, né, comemora o Natal. Já faz muitos anos. Como que as decorações de Natal ainda não se localizaram? Sabe? Do tipo... Porque tudo se localiza. Do tipo, o nosso Halloween, ele... tem algumas coisas, o negócio falou, tem as crianças fazendo trick or treating e tal, mas é bem localizado. É quase um carnaval, o nosso. É bem diferente da vibe deles. Por que o Natal até hoje é igual? Tipo, a gente ainda usa verde, vermelho e branco, põe coisa de neve. Já faz tantos anos. O próprio Papai Noel também. Né? A gente já deveria ter localizado esse feriado. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Enfim. Pra mim, o Natal já não tem graça há muito tempo. O Natal era legal quando eu era criança. Então, Natal normalmente é legal quando você tem avós vivos. E os avós não são bisavós. Porque isso é uma coisa que acontece nas famílias, né? Quando você tem uma tia que vira avó, ela meio que rouba o protagonismo da sua avó, porque agora ela também é avó. E a sua avó, na verdade, é uma bisavó. Então tem esse roubo de protagonismo, e ao invés dela ir pra fazer o Natal na sua casa, na casa da sua avó, na verdade, ela faz o Natal na casa dela, porque ela também é uma avó. Então rola toda essa perda de protagonismo. Tá, mas aí que tá. Isso acho que é relativo, porque o Natal na minha casa sempre foi na minha casa. Foi na casa da minha mãe, não da minha avó. Ah. E aí quando minha mãe faleceu, passou a ser na casa da minha irmã. Sim. Curioso. Enfim, relações familiares. Mas E uma vez, quando minha mãe era viva e quando minha cunhada era viva, a minha cunhada fez um Natal na casa dela. E a minha mãe ficou puta.
porque ela tava querendo Que ela roubar tinha o o protagonismo desse né? feriado. Minha mãe sempre fez o Natal na nossa casa. E aí a minha cunhada quis fazer e ainda misturar as duas famílias e fazer um amigo secreto com as duas famílias. Nossa, gente, nunca caiam nessa trap de fazer E aí- amigo secreto misturando a família. E aí a Simone, minha irmã, ganhou um pijama de uma tia da minha cunhada. O pijama veio até com preço. Pois é. Não, Enfim. não caiam nessa armadilha. Não era nem tia da minha cunhada. Eram os pais do cunhado da minha cunhada. Meu Deus. Olha até que esfera que esse Natal chegou. Nossa. E foi a sorte que foi nesse amigo secreto. Eu era bem novo. Eu tirei a minha mãe. E aí meu pai deu dinheiro pra eu comprar um presente. E foi o Natal que eu ganhei o disco do Engenheiros do Havaí, o Várias Variáveis. Esse Natal realmente não deu certo. Que eu acho que eu tenho esse disco, talvez. Não, acho que eu não tenho ele mais. Infelizmente. Enfim. Mas enfim, voltando ao assunto do medo, tem uma coisa que eu falei e você não falou. Que eu falei os meus medos, né? Que eu tenho medo dessas coisas e de aranhas e tal. E você, quais são os seus medos? Que a gente já fez um episódio falando sobre isso, né? Há algum tempo Já? atrás. Já. Que você falou que você tem medo de aranha, que eu tenho medo de altura. Ai, nossa, eu tenho problema de memória, gente. Desculpa. Já falou sobre isso. O que é um ótimo momento, uma ótima oportunidade, então, pra gente encerrar o episódio, né? Que acho que já deu uma horinha aí. Eu não sei quanto tempo, porque a gente teve que fazer uma pequena pausinha no meio. É, mas acho que já deu uma hora. Já deu por hoje, né? Já pagamos. O de hoje tá pago. De hoje tá pago. E aí, semana que vem, a gente volta à programação normal com a live na Twitch. Exatamente. Hoje, inclusive... Exatamente. Por que você fez? Shhh? Falei exatamente. Você estava fazendo shhh pro cara voar. Fala alguma coisa aqui. Não, eu já cara, voar. desisti. Fala alguma coisa, cara. Quando eu aponto o microfone, ele para. É, burro. Que é atenção. E é isso. Hoje foi um dia triste, porque a gente tá gravando aí poucas horas depois da notícia aí do acidente da Marília Mendonça, né? Sim. Eu sei quem ela é, eu não faço a menor ideia de que música que ela canta, porque... Acho que você já deve ter ouvido Infiel, que é a música mais famosa dela. Não vou saber. É infiel, eu quero ver você morar no motel. Não. Ela é a dos R$50? Eu acho... não sei. Eu também não sou muito acostumado com Toma aqui uns R$50, não é isso a música? É. Enfim, é porque sertanejo pra mim é tudo igual, independente de ser masculino ou feminino. Então eu nunca sei quem é a pessoa que canta aquela música. Não, dos R$50 é a Nayara Azevedo. Ah, tá. É mais triste, né? Ver uma pessoa jovem morrendo de forma trágica, né? Então, e é triste porque nesse meio de sertanejo, onde basicamente é dominado por bolsomínio, hétero, homem, cis, branco, ela também era branca e tal, mas assim, ela era mulher. Ela se meteu numa treta aí um tempo atrás relacionada a pessoas trans, não foi ela? Sim, mas assim, ela foi uma das poucas pessoas desse meio que, tipo, falava merda, ia lá e pedia desculpa e se manifestava falou várias vezes sobre homofobia dentro do meio sertanejo, assim. E, tipo, ela tinha toda a parte do discurso dela feminista, então, tipo, era uma pessoa que tava tentando fazer esse meio sertanejo um pouco melhor, sabe? Não tão podre, assim. E é uma pena, cara, porque, tipo, a gente pode não ouvir e tal, mas ela era, tipo, muito talentosa, muita gente gostava muito, assim, e é muito triste, sabe? Você vê do, tipo, do nada, né? Do mais absoluto nada. E uma coisa que uma pessoa comentou no Twitter, que é a pós-modernidade dessas coisas de desastre, né? Ela morreu e ainda tinha stories dela no Instagram publicados, porque os stories zero em 24 horas ainda. Que louco. Muito isso, tenso, né? Muito tenso. Ai, triste. Gente. Até meio que por isso também que a gente resolveu não fazer a live, porque sei lá, eu fiquei bem chocado, assim, sabe? Sim.
E muito trágico e tal. Então... mesmo que a gente não fosse fã, a gente sabe que tem pessoas que escutam a gente, que não, mas acho que gostam não é dela. nem por isso, é simplesmente pela morte trágica de uma pessoa, sabe? Sim. Independente de a gente gostar ou de outras pessoas gostarem ou não. Foi um evento bem trágico aí. Como é midiático, né? Então a gente vê e fica bem impactado com isso. Sim. Mas é até por isso que a gente hoje estava num clima menos de festa e resolveu não fazer a live. Mas semana que vem a gente volta com a live na Twitch, twitch.tv/mais um podcasal. Esse é em numeral. Exato. Se vocês quiserem mandar aí outras sugestões de temas pra gente falar, pode mandar no e-mail maisumpodcastdecasal@gmail.com. Esse no caso é por extenso, desculpa. Ou nos nossos Instagrams, né? Ou Twitters, que são @leitecruz e @telocaeto, THELLOCAETO. Exato. E Leite Cruz, vai que precisa, né? É LEITECRUZ. Exato. Leite é aquele que você bebe, cruz é aquela que você carrega. Isso. LEITRCRUZBUCATO, né? Exatamente. Essa é a minha arroba. Então é isso, gente. Beijos, fiquem bem. Adeus.